Fala, meus amigos, infelizmente, né, a gravação aí não pôde, a nossa transmissão ao vivo não pôde ser finalizada por conta da internet, mas a gente vai gravar aqui essa aula e disponibilizar aí na plataforma de vocês. Pessoal, presta atenção aqui comigo, ó. Nós paramos aqui, ó, deixa eu só identificar aqui, na diferença entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas. E a sua diferença está aqui, ó. Por exemplo, as empresas públicas, com relação ao seu capital social, estávamos falando que ele tem que ser 100% público. A sociedade de economia mista, pessoal, o capital social ele vai se dividir entre público e privado. Sendo que aqui o capital social público ele tem que ser a maioria, ou seja, 50% mais um. Agora fica ligado aqui, ó, que esse 50% aqui é 50% mais uma ação, tá? Não é 50% mais 1%, tá, pessoal? Então é 50% mais uma ação, ou seja, a maioria do capital tem que ser público, tá? E aqui, ó, disse para vocês também que as empresas públicas, a forma jurídica dela é apenas, ou melhor, é qualquer forma jurídica, ou seja, pode ser uma SA, uma sociedade anônima, uma LTDA, né, que é uma sociedade limitada, tá? Pode ser cooperativa, enfim, pode ser qualquer uma, né, admitida no direito, certo? Agora, a sociedade de economia mista, pessoal, ela é sempre será SA, tá? Sempre será SA. Ó, presta atenção, aqui é qualquer uma. Posso ter uma empresa pública, sociedade de economia mista? Pode, não tem problema. Posso ter uma empresa pública é, uma limitada, né, LTDA? Posso ter também. Agora, uma sociedade de economia mista apenas SA, sociedade anônima, certo? Aqui, ó, a empresa pública, as suas demandas judiciais, né, o seu foro, né, judicial, sempre será a Justiça Federal. A sociedade de economia mista, né, aqui é a Justiça Estadual. Exemplo. Aqui, ó, pessoal, nós temos o exemplo aqui de uma empresa pública, Caixa Econômica. Caixa Econômica, tá? E a sociedade de economia mista, nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, ok? Banco do Brasil, as suas ações judiciais, ali as suas demandas judiciais, nós vamos ter elas sendo ajuizadas lá na Justiça Estadual, tá? Aqui na Caixa Econômica, por ser empresa pública, lá na Justiça Federal. Então, essas são basicamente as principais diferenças que caem em prova de concurso com relação, né, à empresa e à sociedade de economia mista. Olha só essa questão aí, ó. Enquanto as autarquias públicas são pessoas jurídicas de direito público, ok, aqui está certo, as empresas públicas são consideradas pessoas jurídicas de direito privado, certo também, né? Cujo capital social ele é 50% público, 100% público, 25% privado, 100% privado, a gente viu, né? É 100% público, tá? 100% público aqui, ó, conforme o nosso quadro aqui, tá? 100% público, ok? Então, para vocês verem a diferença aqui, é bem tranquilo, não tem muito segredo não. Bora lá, questão 9 diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que não compõe formalmente a chamada administração pública indireta. Pessoal, o que não compõe formalmente a chamada administração pública indireta. Então, bora lá. Vamos lá. As autarquias e as empresas públicas compõem a administração indireta, pessoal? Compõem? Sim, compõem as autarquias e as empresas públicas. As fundações públicas, pessoal, compõem a administração direta, indireta, melhor dizendo? Sim, compõem. Agora, meus amigos, presta atenção. As organizações sociais compõem a administração indireta, né? Vamos voltar aqui, pessoal. Ó, as organizações sociais, pessoal, elas fazem parte lá do terceiro setor, tá? Do terceiro setor, que tá no edital de vocês. Aí a gente vai resolver as questões na aula que vem, tá? Ok? Então não fazem parte da, aqui ó, elas não farão parte da administração indireta, tá? Não farão parte. Presta atenção que essa questão ela deveria ser anulada. Olha só. Bora ver aqui. Os sindicatos não fazem parte, as fundações públicas fazem parte, os órgãos públicos fazem parte, pessoal. E aí, os órgãos públicos fazem parte? A administração indireta, eu falei para vocês no início dessa aula, que a administração indireta,
ela tem sim órgãos públicos, tá? Por exemplo, uma autarquia pode ter órgãos públicos? Pode desconcentrar atividades? Pode criar órgãos? Pode, perfeitamente, não tem problema não. Então, os órgãos públicos, eles podem sim integrar a administração indireta, tá? E aqui, as entidades paraestatais, não, né, pessoal? Da mesma forma aqui, ó, as entidades paraestatais aqui, elas também vão compor o terceiro setor, tá? Também vão compor. As empresas públicas, pessoal, e as sociedades de economia mista, elas fazem parte, tá, da administração pública indireta. Então, qual é o gabarito dessa questão, pessoal? Presta atenção. Assinale aqui não, tá? Aqui não compõe formalmente a chamada administração pública indireta. Pessoal, o gabarito dessa questão, se eu não estou enganado, foi a letra D, tá? Mas como a gente está vendo aqui, essa questão deveria ser anulada. Eu trouxe essa questão aqui para a gente verificar o estilo da banca, tá? Mas essa deveria ser uma questão que deveria ser anulada. Por quê? Porque aqui nós temos duas alternativas, né? A letra B e a letra D. Por quê? Porque as organizações sociais não fazem parte da administração indireta e também as entidades paraestatais não farão parte da administração indireta. Então aqui nós temos uma questão com dois gabaritos, tá? Com dois gabaritos. Então essa questão aqui, ela deveria ser anulada. A banca anulou? Não, não anulou, tá? Mas ela deveria ser anulada. Isso aqui está errado. Beleza? Tranquilos? Então, bora lá. Olha só, pessoal. As organizações sociais integram o chamado terceiro setor. Isso aqui para vocês. O qual é composto, né, por organizações de natureza privada sem objetivo de lucro, que, embora dediquem-se à consecução de objetivos sociais ou públicos, não integram a administração pública, tá, pessoal? Não integram a administração pública, tá? Então, que fique bem claro isso daqui, certo? Se eu não estou enganado, o gabarito dessa questão aqui, pessoal, foi a letra D, tá? Foi a letra D, mas como a gente está vendo aqui, a letra B também é passível de anulação. É passível não, deveria ser anulada. Erro grotesco da banca, tá? Bora lá. 10ª questão, olha só. No âmbito da organização da administração pública, são pessoas jurídicas de direito público interno, pessoal. Quem são eles, tá? Olha só, pessoas jurídicas de direito público interno. Bora lá. Aí a gente acabou de ver, né? Os municípios, pessoal, os municípios, eles integram a administração, tá? A administração direta, tá? E a administração direta, todas as pessoas que estão lá são pessoas jurídicas de direito público, tá? Público interno, tá? Exatamente, público interno. OK? Beleza? As associações públicas, pessoal. As associações públicas, tá? O Código Civil, tá? Ele também trata com pessoa jurídica, PJ, de direito público interno, tá? Beleza? A República Federativa do Brasil também é uma pessoa jurídica de direito público. As autarquias também são pessoas jurídicas de direito público interno. E as empresas públicas, tá? As empresas públicas, a gente sabe que a empresa pública, pessoal, ela é uma pessoa jurídica, tá? De direito privado, tá bom? Não é direito público, não. Então, tudo que tem 5 aqui, a gente elimina, tá? Tudo que tem 5 aqui. Beleza, aí a gente fica, né, com dúvida aí, porque aqui nós temos os municípios, nós temos as associações e nós temos a República Federativa do Brasil e as autarquias. Tem essa alternativa aí? Não tem, pessoal, não tem. Por quê? Por que eu trouxe essa questão aqui? É muito interessante essa questão. Por quê? A República, pessoal, Federativa do Brasil, de fato, ela é uma pessoa jurídica, tá? Uma pessoa jurídica de direito público, mas não é interno, tá? É internacional, tá? Ela é uma pessoa jurídica de direito público internacional. Com relação aos outros países, é uma pessoa jurídica de direito público externo, tá? Então, ela não cabe aqui. Então, qual é o gabarito dessa questão?
os municípios, as associações públicas, tá, de direito público, tem associação pública de direito privado, ó, o próprio nome já fala, associações públicas, mas nós temos associações que são de direito privado, tá? E as autarquias, tá, pessoal? Então, 1, 2, nós temos aqui 1, 2 e 4, né? Então, gabarito aqui, letra A, tá? Tranquilos? Onde é que está isso? Está no Código Civil aqui, ó. Olha só, Código Civil de 2002. São pessoas jurídicas de direito público interno, ó, interno. A União, o Estado, o Distrito Federal e os territórios. Vou dar uma atenção aqui para os territórios, tá, pessoal? Por quê? Porque os territórios, eles são uma espécie de autarquias, tá? Autarquias, que a gente chama de autarquias geográficas. Geográficas, tá? São criadas por lei, assim como as autarquias normais, né? As autarquias institucionais, a gente chama assim, tá? Então, olha só, os territórios são autarquias, são pessoas jurídicas de direito público interno, ok. Os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público, o que, pessoal? Criadas por lei, tá? Então, aqui, ó, ele fala demais entidades, então a gente vai entender que as fundações públicas também. Fundações públicas. Fundações públicas. Vou mudar a cor aqui, ó. Fundações públicas criadas. Criadas por lei. Tá? São aquelas fundações públicas, a exceção, né? As fundações públicas aqui de direito público. A privada não, tá? A privada é de direito privado. Tá certo? Então, só para a gente ter isso aqui em mente. Ok? Tranquilos? Bora lá para a 11ª questão. Diz o seguinte, ó, a legislação brasileira permite que a União, os estados e o Distrito Federal e os entes e os municípios contratem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum. Nesse caso, o consórcio público, ele pode... O consórcio público... Opa, só um momento. Beleza, tá aqui, ó. O consórcio público, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui o meu dispositivo aqui, que rapidamente. Ok. Vamos lá. O consórcio público acontece da seguinte forma. Vou explicar aqui para vocês e a gente já esquematiza. Tá? O consórcio público, pessoal, tende a ser o seguinte. Olha o exemplo. Eu tenho um estado, eu tenho a União, né, e eu tenho um município. Vamos supor que esses três entes federativos, o consórcio público ele é entre entes federativos, tá? Eles querem realizar, sei lá, um programa, sei lá, querem fazer uma rodovia, por exemplo. Então, eles três juntos, com esse objetivo em comum, eles podem se juntar, os três entes, tá? A União, o Estado e o município, eles podem se juntar e fazer um consórcio público para aquele fim em específico, para aquele objetivo. Construir uma rodovia que vai, sei lá, interligar diversos estados, por exemplo. Né? Então, esses entes políticos, essas entidades políticas, elas podem fazer esse acordo em forma de convênio, tá? Que é uma cooperação aí entre eles. Então, quando eles se juntam, tá? Vão se juntar de três entes federativos, três ou mais, enfim, pode ser o estado e os municípios, acontece muito também. Eles vão se juntar ali, né? E vão fazer um consórcio público para a realização desse objetivo em comum, né, de interesse comum entre eles. Nesse exemplo aqui, uma rodovia, uma estrada, por exemplo. Tá? Só que quando eles se juntam, meus amigos, a gente vai ter o seguinte. Olha só, agora eu vou esquematizar aqui para vocês. Ó, com relação ao consórcio público, entende aí, ó, nós vamos ter a seguinte situação. Ó,
Os consórcios, opa, os consórcios, pessoal, consórcios públicos, tá? Eles têm uma lei própria, que é a Lei 11.107 de 2005, tá? De 2005. Eles vão instituir convênios de cooperação. Não sei por que está aparecendo isso, tá? Vão instituir convênios de cooperação entre entes federativos, tá? Entre entes federativos, ok? Então, o consórcio público nada mais é do que nada mais vai ser do que uma autorização de gestão, tá? Gente, não sei porque tá aparecendo esse negócio aqui. Uma autorização de gestão associada a serviços públicos, tá? A serviços públicos. Joia? Ou seja, tá? A gente pode entender aqui que é um negócio jurídico. Negócio jurídico plurilateral. Tá? Obviamente, de direito público. Joia? Beleza, pessoal. Agora preste atenção aqui comigo, tá? Aqui nós vamos ter as pessoas jurídicas. Por quê? Porque os entes, olha só, os entes federativos aqui são pessoas jurídicas. Ok. Nós vamos ter então aqui pessoas jurídicas. Quando elas se juntam, quando elas se juntam e instituem aqui um consórcio, esse consórcio jurídico, ele presta atenção no que eu estou falando, ele pode ser de direito privado, tá? Poderá ser de direito privado. Ok. Sem, aí você vai entender, se for de direito privado, ele vai ser sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, ok? Só que ele vai ter que observar o seguinte, que se essa pessoa jurídica aqui, que instituiu esse consórcio público, for de direito privado, tem que ser sem fins lucrativos. Mas se quiser contratar, né, ela vai ter que observar os limites da lei 14.133, ou seja, tem que licitar, tá? Vai ter que observar aí a lei de licitação e também os contratos, tá bom? Não é assim de qualquer jeito não, tá? E o seu pessoal, a galera que for trabalhar nesse consórcio jurídico aqui, vai ter que ser pessoa jurídica, ou melhor, o pessoal, perdão, vai ter que ser seletista. Os servidores, né? Seletista. Ok? Tranquilos? Pessoal, eu acho que é a caneta que está descarregando, por isso que está aparecendo nessa. Joia? Ok. Mas aqui também, pessoal, esse consórcio ele poderá ser instituído por pessoa jurídica de direito, o quê? De direito público, tá? De direito público. E aqui nós temos, por exemplo, né, a figura de associações. Associações.
tá bom? Beleza? E ele vai fazer parte da administração indireta, tá? Aí aqui tá detalhe, ó. Administração indireta de de todos os entes envolvidos, tá? De todos os entes envolvidos, ok? Deu para entender? Então, aqui nós temos o resumão de consórcio público. Tá? O consórcio público é um convênio de cooperação entre os entes federativos, tá? As entidades políticas, entes políticos, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, ok? Isso para que serve o consórcio público? Nada mais é do que autorização de gestão associadas a serviços públicos, tá? Aqui nós vamos ter um negócio jurídico plurilateral, né? Por quê? Porque eu tenho mais de um ente federativo ali trabalhando. Quando se institui um consórcio público, esse consórcio público ele pode ser consórcio público de pessoas jurídicas de direito privados, sendo que esse consórcio público tem que ser sem fins lucrativos, tá? De direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, vai atender às regras do direito privado, Código Civil, via de regra, tá? Então, mas só que quando ele quiser contratar, ele tem que fazer licitação, tá? Tem que ter contratos ali e o seu pessoal aqui, ó, ele é o quê? Ele é seletista, tá? O pessoal seletista é empregado público, tá certo? E aqui, quando esse consórcio jurídico for de direito público, pessoa jurídica de direito público, nós vamos ter aí a figura das associações. Esses consórcios públicos de direito público aqui, pessoal, eles vão integrar a administração indireta de todos os entes envolvidos. Por exemplo, vamos supor o seguinte, nós estamos aqui no Amapá, né? Vamos supor que o governo do Amapá, né, o Estado, a pessoa jurídica de direito público, né, do Amapá, o Estado do Amapá, fizesse um convênio com o Estado do Pará para a construção de uma ponte. Porque vocês sabem que aqui no Amapá é uma ilha, né? Só consegue chegar aqui se for de avião ou se for de barco. Mas vamos supor que tanto o Pará quanto o Amapá queiram fazer uma ponte que interliguem aí esses dois estados. Então, pode ser que isso seja feita por meio de seja feito, melhor dizendo, por meio de um consórcio público, tá? Onde em que esses dois entes federativos aqui eles vão se juntar, vão unir forças para construir aí essa ponte. Tá? Como é que eles podem fazer isso? Eles podem instituir esse consórcio público, ele pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para a construção dessa ponte, né? Ou então pode ser uma pessoa jurídica de direito público. Aí ele vai integrar, esse consórcio público, ele vai integrar a administração indireta do Amapá e do Pará, porque são dois entes que estão envolvidos neste consórcio público. Neste caso aqui, ó, que se for de direito público. Tá certo? Tudo bem? Então aí a gente volta aqui para a questão, que diz o seguinte, ó, nesse caso, o consórcio público poderá ser constituído como, aí vem a letra A, apenas como autarquias públicas apenas, né? Autarquias públicas apenas, órgão público ou autarquia pública, pessoa jurídica de direito privado, associação pública apenas, né? Então aqui a gente vê que, olha só, aqui na letra A, por exemplo, o apenas deixa a questão errada, tá? Na letra D, por exemplo, o apenas também deixa a questão errada. Ó, um consórcio público não pode, tá, pessoal? Não pode ser um órgão público, tá bom? Não pode. Então só sobra pra gente aqui a letra C, pessoal. A letra C, ó. Esse consórcio público, ele pode ser pessoa jurídica de direito privado? Pode, mas lembra, não apenas pessoa jurídica de direito privado. Ele pode ser pessoa jurídica também de direito público, como a gente acabou de ver aqui, tá? Nós acabamos de ver aqui. Por que a questão está correta? Porque ela não limitou a pessoa jurídica de direito privado. Ela não disse somente pessoa jurídica de direito privado, somente apenas pessoa jurídica de direito privado, tá? Então isso deixou a alternativa aqui correta e as demais aqui deixou errado. Tá certo? Tudo bem? Tranquilos? Era isso que eu queria falar para vocês sobre consórcio público. Joia? Beleza, vamos lá para a 12ª questão. Ó, quanto às autarquias, analisa as afirmativas a seguir. Autarquias, quer saber das autarquias? Bora lá. São criadas por lei.
As autarquias, pessoal, são criadas por lei? Sim, são criadas por lei. Como personalidade jurídica, certo? Patrimônios e receitas próprias. Isso aqui está certo, tá, meus amigos? Então, autarquias são pessoas jurídicas de direito público, tá? Que possuem patrimônio próprio e receitas próprias, tá? E receita própria, tá certo? Tá correto isso daí. 2. As autarquias integram a administração pública direta? Não, né, pessoal? Não integra a administração pública direta, integra a administração pública indireta, tá? E 3. As autarquias têm personalidade jurídica de direito público, certo? Tá? Certinho. Então, a 2 está errada, onde tiver 2 a gente elimina. Então, olha só sobrou aqui a letra B de bola. Tá? Então, bem tranquilo, tá, pessoal? Isso aqui são características das autarquias, tá? Leve isso daqui para a prova de vocês, essa informação aqui, ó, de que as autarquias, elas possuem patrimônio e receitas próprias, tá? Isso aqui tá certo, tá? Característica de autarquia. Joia? Bora lá. 13. Diz o seguinte, ó, a respeito das autarquias, das fundações, das empresas, sociedade de economia mista, ou seja, a respeito da administração indireta, assinale a alternativa correta. Vamos lá verificar então. É possível que pessoas físicas sejam associadas de economia mista, pessoal? De uma sociedade de economia mista? Sim ou não? Sim, né, pessoal? É possível sim, a gente acabou de ver. As sociedades de economia mistas, pessoal, elas têm um capital, olha aí, ó, elas vão possuir um capital de 50% mais um públicos, tá? Públicos. E o restante do capital aqui, ó, ele pode ser privado. Tá certo? O restante do capital aí, ele pode ser privado. Ou seja, 49 menos uma ação. Tá certo? Tranquilos? Então, nosso gabarito aqui já é a letra A. Mas vamos analisar as outras alternativas. B. As fundações públicas não são consideradas pessoas jurídicas. Está errado, tá, pessoal? Elas são, sim, consideradas pessoas jurídicas. Tá certo? Letra C. Atualmente, existem apenas 2 formatos de autarquias. As públicas, autarquias públicas, as de regime especial e as institucionais. Está errado, tá? Errado isso daqui. Preste atenção. Nós não temos autarquias em regimes especiais. As autarquias, elas podem se tornar de regimes especiais, tá? Por exemplo, as agências reguladoras e as agências executivas são autarquias de regime especial, mas as autarquias, elas não vão se subdividir dessa forma. Olha só, vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Autarquias. Autarquias. Nós temos as autarquias institucionais. Institucionais. E nós vamos ter as autarquias geográficas. Tá? As institucionais, aí aqui sim, dentro das institucionais, eu posso ter, né, as de regime especial. Aqui nas geográficas aqui, nós vamos ter, né, os territórios. Tá certo? Os territórios. Beleza? Então, divide-se assim que a gente vai dividir as autarquias. Existem 2 tipos de autarquias, tá? As institucionais, que são essas que a gente conhece, né? E que tem ali dentro das institucionais as de regime especial, né? As agências reguladoras também e as agências executivas. E aqui as geográficas, né? Que nós vamos ter ali os territórios, tá? É só isso, tá? Então, quando a questão, voltando aqui, quando ela diz que as de regime especiais e as institucionais, não. Dentro das institucionais, nós temos lá as autarquias de regime especial. Por esse motivo, não é o gabarito. Tá? D. As entidades que contam com participação minoritária do Estado não integram a administração pública, mas são consideradas sociedades de economia mista. Está errado isso daqui, tá? Está errado. Sociedades de economia mista, elas integram-se à administração pública indireta. Letra
E, nas empresas públicas, a construção do capital se dá exclusivamente por meio da emissão de títulos da dívida pública. Não, pessoal, nada a ver isso daqui, tá? Por esse motivo, então, nosso gabarito aqui é a letra A de aprovado. Joia? Beleza? Bora lá, vamos lá que estamos acabando. Acerca das autarquias, analise as afirmativas a seguir. De novo, quer saber de autarquias? Ó, então já destaco um ponto aqui para vocês. A IDIB, tá? Pelo que a gente observou aqui, ela gosta muito de autarquias. Então, dá uma atenção especial para as autarquias, tá? Porque pelo que a gente observou aqui, a IDIB gosta bastante, certo? Bora lá. As obras, né? As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação, pessoal. Será que dentro das autarquias nós vamos ter aí o processo de licitação? Claro, né, pessoal? Obviamente que sim, né? Obviamente que sim. Tanto é que quando a gente for estudar licitação, a gente vai observar, né, que o poder público, via de regra, de maneira geral, ele tem que licitar. Tá? Alguns casos, lá, algumas exceções, a gente vai perceber lá na lei de licitações. Mas aqui, as autarquias, sim, tanto a administração direta quanto a administração indireta, né, eles têm o dever de licitar. Tá certo? Então, isso aqui está correto. Tá? Anota aí como correto. 2. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Poderá ser criada autarquia. E autorizada a instituição, né, de empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir a área de atuação. Ó, presta atenção, tá certo também, tá, pessoal? Isso aqui também está certíssimo, tá? Somente por lei a gente cria autarquia. A autorização, tá? A lei vai autorizar a empresa pública, como está falando aqui, a gente viu lá no início, a sociedade de economia mista e a fundação pública, tá? Então isso aqui também está correto. Ó, lei cria autarquia, lei autoriza empresa, sociedade de economia mista e fundação pública, tá certo? Então isso aqui também está certíssimo. Joia? Bora ver aqui a 3. A proibição de acumular cargos, tá, não se estende a emprego a funções não abrangindo as autarquias. Está errado. Tá? A proibição de acumular cargos, pessoal, ela vai se estender sim aos empregos, né? Se estende à administração direta, aos cargos da administração direta, aos empregos e às funções públicas. Tá bom, pessoal? E também abrange sim aí as autarquias. Com certeza. Existe, segundo a Constituição, 3 hipóteses, né, de acumulação de cargo: professor de professor, professor e técnico, né, e 2 cargos aí de profissionais da saúde. Então, nessas situações, pode acumular. Tá? A gente vai estudar isso certinho. Tá? É questão de prova, né? Corriqueiramente cai. Tá? Tranquilos, então, o nosso gabarito aí, apenas 1 e 2. Né? Apenas 1 e 2, gabarito letra B de bola. Ok? Bem tranquilo isso daí, tá? 15. Assinale abaixo a única alternativa que contém a característica das autarquias. De novo, dá uma atenção para autarquias, tá? Dá uma atenção para autarquias. Ó, somente poderão ser criadas por lei específica, certo? Esse é o nosso gabarito, tá? As autarquias somente poderão ser criadas por lei específica. Isso aqui a gente já sabe. São pessoas jurídicas de direito público ou privado, não são pessoas jurídicas de direito privado, de direito público, sim. Seus servidores são submetidos exclusivamente ao regime geral de previdência. Aí aqui não, né, pessoal? Tá errado isso daqui. Quando ela diz que os servidores das autarquias serão submetidos ao regime geral de previdência, tá errado. Ó, o regime geral de previdência, amigos, vou até colocar aqui, ó. Ele vai ser para quem? Ele vai ser para a galera lá do CLT, né? A galera do seletista. O estatutário, né? E ele tem um regime próprio. Regime próprio, tá? O estatutário tem um regime próprio de previdência, tá? Não é o regime geral. O CLT vai lá para o regime geral. O empregado público vai para o regime geral. O servidor estatutário não, tá? Olha só, letra D diz o seguinte: não podem celebrar contratos de gestão? Claro que podem, tá, pessoal?
eles podem sim celebrar aí o contrato de gestão, tá? Tá dizendo aqui que não pode. Pode sim, tá? Pode se celebrar o contrato de gestão, certo? Aí aqui, quando celebra um contrato de gestão, nós vamos ter as agências, né? Aqui, ó, coloquei aqui para vocês, ó. É possível que as autarquias celebrem contrato de gestão, né? E com isso nós temos então as agências executivas, né? O contrato de gestão não é propriamente um contrato, mas um acordo de operação pelo órgão superior da administração direta que estabelece. Presta atenção, vou voltar aqui para vocês. Ó, isso aqui é uma sacada muito interessante, tá? Vou tomar uma água aqui rapidamente. Isso aqui é uma sacada muito boa. Presta atenção. Acabei de falar para vocês o seguinte: quando um ente da federação, né, duas pessoas que estão ali, que são da administração direta, Estado e o Estado, por exemplo, a União e o Estado, município com município, quando eles dois juntos se unem, né, fazem ali um acordo de cooperação, um convênio, ali nós temos o surgimento de um consórcio público, tá? Nós vamos ter ali o surgimento de um consórcio público. Lá, presta atenção, que são dois entes que integram a administração direta, ok? Perfeito. Agora, olha aqui essa outra ideia aqui. Quando a administração pública direta ela quer fechar uma parceria com uma entidade administrativa, ou seja, uma pessoa jurídica, né, ou melhor, uma pessoa jurídica que é integrante da administração indireta, especificamente uma autarquia, quando elas resolvem se juntar, nós estamos diante de um contrato de gestão, tá? Estaremos diante de um contrato de gestão. E o contrato de gestão, pessoal, ele dá origem às agências executivas, tá? Muito interessante isso daqui, ó. De novo, tenho dois entes da administração direta. Quando eles dois juntos decidem se unir, o que é que surge? Um consórcio público. Quando um ente da administração direta, tá aqui, ó. Quando um ente da administração direta, é, ele resolve se juntar com uma entidade da administração indireta, nós vamos ter um contrato de gestão, nós vamos dar origem às agências executivas, tá? Que são autarquias, são espécies de autarquias. Lembra lá que eu falei para vocês? Deixa eu botar aqui nesse quadro. Ó, aqui, né, nós vamos ter as autarquias, né, institucionais, que estão aqui, tá? E elas teremos autarquias em regime especial. E aqui as autarquias de regime especial, nós vamos ter as agências reguladoras, e também nós vamos ter as agências executivas, tá? Então, são autarquias institucionais de regime especial, tá? Só quero deixar isso aqui claro para vocês. Então, quando a questão coloca aqui, ó, que as autarquias não podem celebrar contrato de gestão, ela tá errada por esse motivo, porque elas podem sim. E quando elas celebram um contrato de gestão, elas se tornam agências executivas, tá? Elas se tornarão, né, agências executivas. Beleza? Tranquilos? Então é isso que eu quero que vocês compreendam aqui. Dá uma lida nisso aqui para entender basicamente aí os pormenores de agências executivas. Tá? Tudo isso dentro de organização administrativa, tá? Da administração pública. Joia, então? Entendido? Só voltando aqui, ó. É um conjunto, essas agências executivas, né, através do contrato de gestão, é um conjunto com os diretores de entidades, da entidade contratada, programa de trabalho com a fixação de metas, isso aqui é uma característica desses contratos de gestão, uma fixação de metas, prazos, avaliação de desempenho e limite, tá? Beleza? Tranquilos? Ok.
Aqui é interessante também falar sobre isso, né? Sobre essas agências executivas. Ela precisa de meta, pessoal, porque caso essa meta, dentro do contrato vai ter que estar, obviamente, estipulado as metas ali, os prazos, né? Que serão para o cumprimento dessas metas, tudo tem que estar ali no prazo, tudo tem que estar ali dentro do contrato. Se por acaso essas autarquias, né, em regimes especiais, essas agências executivas, elas não cumprirem essas metas, elas serão desfeitas. O contrato será desfeito e elas voltam a ser ali uma autarquia normal. Tá? Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Próxima questão, eu queria dar uma ênfase nisso para vocês. 16. Acerca da administração pública, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Ó, a descentralização ó, administrativa não cria órgãos públicos, já que não tem personalidade, já que estes não têm personalidade jurídica. Pessoal, isso aqui está certo ou está errado? Está certo, né, galera? É só a gente lembrar, ó. Descentralização cria o quê? Cria entidades, não cria órgãos. Desconcentração que cria órgãos, tá? Desconcentração que vai criar aí os órgãos. Tranquilos? Então tá certo quando diz que não cria órgãos públicos, porque os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Certíssimo. B. As entidades compõem a administração pública indireta. Não precisam necessariamente serem constituídas como pessoas jurídicas de direito público. Não precisam necessariamente serem constituídas, né, de pessoas jurídicas de direito público. Tá certo também. Por que que está certo? Porque dentro da administração indireta eu tenho pessoas jurídicas de direito público e tenho pessoas jurídicas de direito privado, tá? Dentro da administração pública indireta. Então, quando ela diz assim que não precisam necessariamente serem de direitos públicos, é porque existe possibilidade de lá dentro da administração direta eu ter ali pessoas jurídicas de direito privado. Isso não tem problema nenhum, ok? Bora lá. Letra C. Então a letra B está correta. Letra C. Os bens das autarquias, eles são impenhoráveis, tá? Os bens das autarquias, eles são impenhoráveis, pessoal. Tá certo isso daqui, tá? De fato, ó, mais uma informação que a gente precisa levar, tá? Os bens das autarquias, eles são impenhoráveis, também tá certo. Observa, mais uma vez a EDIB cobrando alguma coisa relacionada às autarquias, tá? Letra D. Por meio da descentralização administrativa, o ente político exerce a hierarquia direta sobre entidades descentralizadas, tais como empresas públicas e sociedades de economia mista. Parou aqui, está errado, né? Está errado. Se está errado, é o nosso gabarito. Por quê? Porque, pessoal, eu falei para vocês lá no início da aula, lá vai eu voltar lá no início da aula, ó. Isso aqui, ó, esse quadro aqui, vocês têm que ter ele em mente, tá? Vocês têm que ter ele aqui em mente, ó. Por meio da descentralização, pessoal, a gente cria o quê? A administração indireta. A administração direta, por meio da descentralização, ela cria a administração indireta, tá? E o que eu disse para vocês? Que entre essas duas aqui, ó, não existe hierarquia, não existe subordinação, tá? Não existe. E a questão está falando que por meio da descentralização, a administração direta exerce hierarquia sobre a administração indireta. E isso está muito errado, tá? Está muito errado, ok? Porque não tem hierarquia. O que existe, pessoal? Ó, voltando aqui, ó. O que existe? Existe um controle finalístico, existe a supervisão ministerial, existe aqui a tutela administrativa, mas não existe hierarquia, tá? Bora lá, voltando. Não vai existir, então, hierarquia. Joia? Então, por esse motivo aqui, ó, o nosso gabarito é a letra D, porque ele quer a incorreta. De novo, ó, a descentralização administrativa, né? O ente político, ou seja, a administração direta, exerce hierarquia sobre, né, as entidades. A administração indireta. Entidade indireta, tá? Tais como empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá errado. Não tem isso, não existe, tá? Bora lá. 17. Assinale abaixo a única alternativa que correlaciona corretamente o conceito de desconcentração administrativa. Ó,
desconcentração. Tá? A desconcentração cria órgãos, né? Bora ver. A desconcentração administrativa se confunde com a descentralização administrativa, já que ambas tratam de transferência de serviço público para entes públicos, né? Para entes públicos. Pessoal, bora lá. Vou fazer aqui para vocês um outro esqueminha, tá? Um outro esqueminha, falando sobre a desconcentração e a descentralização. Presta atenção, ó. Vem aqui comigo. Ó, nós temos, pessoal, nós temos o seguinte. Aqui, ó. A desconcentração como a gente viu, ela dá origem a órgãos, tá? Isso aqui é uma espécie de transferência de atividade administrativa, ok? Então, já conseguimos compreender isso daqui, ó. Agora aqui, pessoal, presta atenção. Nós temos a seguinte ideia bem aqui, ó. Nós temos as atividades administrativas. Deixa eu colocar assim para vocês. Tudo gira em torno das atividades. Das atividades administrativas. Vou colocar mais aqui em cima. Tá. As atividades administrativas. Falando especificamente, aqui nós vamos ter a centralização administrativa. Aqui é o próprio Estado, tá? Aqui nós vamos ter o próprio Estado exercendo atividades. O próprio Estado, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho a administração direta. Aí você já sabe, né? Aqui eu tenho a União, o Estado, o DF e os municípios. Aqui é o próprio Estado. Quando o Estado ele decide, né, descentralizar essas atividades aqui, ele vai descentralizar, né? A gente explicou já para vocês que aqui eu tenho a transferência, vou colocar aqui para dar espaço. Aqui acontece a transferência das atividades, tá? Aqui acontece a transferência das atividades. Por meio dessa descentralização, aí aqui eu vou ter dois tipos de descentralização, que é a descentralização por outorga, tá? A descentralização por outorga, que aqui nós vamos ter o que? Aqui nós vamos ter que essa descentralização, a administração direta, aqui ó, a administração direta, ela vai transferir, por meio da descentralização por outorga, ela vai transferir, né, a execução mais a titularidade do serviço público, tá? Titularidade do serviço público. Então, aqui, ó, é o que a gente chama da descentralização, que cria a administração indireta. Indireta. Tá? Ó, sabe aquele esqueminha que eu fiz lá no início da aula? Que por meio a administração direta, por meio da descentralização, cria a administração indireta? Aquela descentralização lá é a descentralização por outorga, tá? Descentralização por outorga, não esquece isso aqui que é um entendimento muito bom que vai ajudar a gente nas questões, tá certo? Beleza, mas temos outro tipo de descentralização? Temos outro tipo de descentralização, que é a descentralização por delegação. Tá? Descentralização por delegação. Descentralização por delegação. Aqui, ó, acontece apenas a transferência da execução do serviço.
execução do serviço, tá? Aí aqui entra, né, a figura das concessionárias. Como é que acontece a delegação? Por meio de concessão, né? Ou então por meio de permissão. Permissão ou ainda autorização, tá? Então, olha só, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a diferença de desconcentração e de descentralização. Não se confundem, tá? A questão está dizendo que se confunde, mas não se confunde. Tudo gira em torno das atividades administrativas, né? Então, aqui, ó, por meio da centralização, é ali o próprio Estado, né, através da administração direta, executando as suas atividades administrativas, né, os seus serviços públicos. Beleza. Mas quando ele decide descentralizar, ocorre a transferência, certo? Então, aqui, por meio da descentralização, eu tenho a descentralização por outorga, que é transferido, né, a execução e a titularidade daquele serviço, daquela atividade, ou seja, é criado a administração indireta. Por meio da delegação aqui, tá? Eu tenho somente a transferência da execução desses serviços públicos. Perdão, somente a execução desses serviços públicos, tá? Por meio de uma concessão, por meio de uma permissão ou por meio de uma autorização. Joinha, então? Tranquilos? Beleza. Então, quando a questão alternativa A diz que a desconcentração administrativa se confunde com a descentralização administrativa, já que ambos tratam da transferência de serviço público entre entes públicos, está errado isso daqui. Não se confunde, ó. Desconcentração cria órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. A descentralização administrativa, ela sim cria uma outra entidade administrativa, além de transferir, né, pode ser por meio de outorga, por meio de delegação. Se for por outorga, transfere a execução e a titularidade. Se for por delegação, transfere apenas a execução. Tá? Então, por esse motivo que não pode ser o nosso gabarito. Ele quer a correta. Joia? Bora ver aqui a letra B. Ó. O posto de desconcentração administrativa é a chamada centralização administrativa. Ó, perdão, vou ler de novo. Ó. O oposto de desconcentração administrativa é a chamada centralização administrativa. Pessoal, claro que não, né? Se é o oposto, qual é o oposto de desconcentração? Se eu estou desconcentrando, eu estou transferindo, eu estou criando um novo órgão. Se eu estou excluindo esse órgão, eu estou concentrando a atividade administrativa. Tá? Não estou centralizando, estou concentrando, então não é. Tá? A centralização é o oposto de descentralização. Bora ver aqui a letra C. A concentração administrativa é a técnica de administração direcionada a tornar mais eficiente o exercício da função administrativa, podendo uma determinada entidade pública exercer sua atividade por meio de diversos órgãos, olha aí, ao invés de concentrar tudo em um único órgão público. Tá? Vamos deixar quietinho aqui. Letra D. A desconcentração administrativa não envolve a noção de distribuição interna de competências. Está errado, tá? Porque envolve sim, tá? Quando ele diz que não envolve, envolve sim, tá? Envolve a noção de distribuição interna. A distribuição interna é a desconcentração, é a atribuição de atividades a órgãos ou a criação de órgãos. Então, por esse motivo, nosso gabarito é a letra C. É exatamente esse o conceito de desconcentração, tá? Uma questão muito boa, tá? Lembrando, é uma questão de uma Câmara Municipal, tá? De Gravatá, tá certo? Para agente legislativo. Joia? Beleza? Vamos aqui para a nossa última questão, estamos finalizando, graças a Deus. Olha aí, ó. Analise as alternativas abaixo acerca da organização da administração pública e marque a alternativa correta, tá? Ele quer a correta. Bora ver. No Brasil, são entidades administrativas. A União, já paro de ler, tá? A União, meus amigos, não é uma entidade administrativa, tá? A União é um ente político. Entidades administrativas é o quê, pessoal? É a administração indireta, tá? Beleza? Bora lá. Letra B. A desconcentração
pode ocorrer por delegação, também denominada de descentralização, olha só, por serviço ou por outorga, também chamada de descentralização. Não é desconcentração, né, pessoal? Acabei de explicar para vocês, ó. Acabamos de fazer aqui o desenho. Desconcentração está aqui em cima, né? A transferência, a distribuição, né, de competências para órgãos, tá? Criando então esses órgãos aí, beleza? A descentralização, tá? Que pode ocorrer aqui, ó, por outorga ou por delegação, tá? Então não é. Letra C. A administração indireta, ó, indireta é um conjunto de pessoas jurídicas desprovida de autonomia política que vinculadas à administração direta têm competência para o exercício de forma descentralizada de atividades administrativas. Vou deixar um pontinho aqui, né? Só para ver, realmente, tirar a dúvida. Bora ver. Letra D diz o seguinte: todas as alternativas anteriores estão corretas. Está errado, né? Porque a gente viu que a letra A está incorreta e a letra B também está incorreta. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra C de casa. Tá? Exatamente isso daí. A administração indireta é o conjunto de pessoas jurídicas, tá? Pessoas jurídicas. Ele coloca uma informação aqui que é para confundir a cabeça do candidato, ó. Desprovidas de autonomia política. Isso aqui tá certo? Tá certo. Porque a administração direta, as entidades administrativas, elas não possuem autonomia política. Não possuem autonomia política. Somente os entes da administração direta que possuem autonomia política. O que é autonomia política? Aquela autonomia de legislar, né? De criar leis, de inovar no ordenamento jurídico, tá? Isso, uma autarquia, por exemplo, não tem, não pode inovar no ordenamento jurídico, tá certo? Então, por esse motivo que o nosso gabarito é a letra C. Ó, colocando todas as informações que eu já passei para vocês, ó. É vinculada à administração direta? Sim, é vinculada à administração direta. Embora a administração direta não tenha subordinação, tá, com a administração direta, elas estão vinculadas por meio do controle finalístico, da supervisão ministerial, da tutela administrativa. E aqui, ó, letra A, o restante, ó, tem competência para o exercício de forma descentralizada, sim, tá? Aqui a forma é descentralizada de atividades administrativas, tá? Então, exatamente isso daí para nós finalizarmos essa aula aqui. Beleza, meus amigos? Ó, então é isso aí. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa semana eu estarei colocando aí para a gente estudar o conteúdo de atos administrativos, tá? Vamos finalizar essa parte aqui de competência de organização administrativa da administração estudando o terceiro setor. Vamos resolver as 4 questões que eu consegui achar aí da IDIB sobre este assunto, tá? Vou passar a aula para vocês assistirem aí durante a semana. E aí a gente vem e inicia atos administrativos, que é o que eu acredito que vai vir muito na prova específica de assistente administrativo, tá? Assistente administrativo com certeza vem muito atos, porque vamos supor ali que é 70%, né, do conteúdo de assistente administrativo específico são atos, tá certo? Então, no mais isso daí, agradeço aí a participação, não, né, que eu estou gravando, mas eu agradeço aí vocês, né, por confiar no nosso trabalho. Qualquer dúvida, manda aí pra gente que a gente vai estar respondendo para vocês. Belezinha? Então é isso daí, até a próxima aula, se Deus quiser.